Saudações eremitas, bem-vindo de volta pessoal a mais esse vídeo aqui no canal. Esse que é, se eu não me engano, o episódio 14 do Respondendo aos Inscritos, acho que é algo mais ou menos por aí. Essa semana que passou, eu lá no meu Instagram coloquei lá como sempre, como de praxe, uma caixinha de pergunta para que vocês me fizessem recomendações de vídeos aqui pro canal. Caso você não me siga no Instagram, vai estar aparecendo em algum lugar aqui da tela. Algumas recomendações vou de fato dedicar um vídeo inteiro para isso, mas outras perguntas que me mandaram aqui eu achei que poderiam, né, ser resumidas, ser explicadas de maneira mais rápida, então vou fazer esse vídeo aqui para responder algumas perguntas interessantes aqui que me mandaram. Não sei se vocês gostam desse formato de vídeo, faz tempo, né, que não tem aqui no canal, porque toda quinta-feira tá acontecendo aí as nossas lives, né? Geralmente as lives eu dedico a isso, a responder as perguntas e dúvidas de vocês assim de forma geral. Mas se vocês gostarem também, né, de ter esses vídeos aqui, 15, 20 minutinhos de vídeo, né, respondendo algumas perguntas que eu separar aqui que eu achar interessante e trazer, enfim, deixem aí depois nos comentários o que vocês acham, né, se além das lives de pergunta e resposta, eu também trago, né, vídeos mais curtos aqui, sintetizando algumas coisas que eu achei interessante, que vocês estão me mandando lá pelo Instagram, beleza? Vamos lá então. Uma das primeiras perguntas que eu recebi aqui foi da Pamela, ela perguntou sobre melhores métodos de banimento. Eu sempre falo que o melhor método de banimento é aquilo que você sabe fazer, aquilo que você sabe executar. Mas o que eu posso estar indicando aqui, métodos que eu julgo assim mais simples e mais acessíveis, fáceis de aprender, para a galera da alta magia também, como vocês já devem suspeitar, Ritual Menor do Pentagrama, simples, básico, versátil, poderosíssimo, tá? Obviamente que existem rituais mais poderosos, sim, mas o ritual menor do pentagrama não deixa de ser um ritual muito poderoso, muito difundido, muito versátil. Tem vídeo aula aqui no canal sobre isso. Uma das melhores videoaulas do canal, inclusive, é sobre o ritual menor do pentagrama. Depois do ritual menor do pentagrama, eu poderia recomendar aqui rituais de banimento, como por exemplo a Conjuração dos Quatro. Mas a Conjuração dos Quatro de Salomão, ela é sabe, um rito de banimento que eu recomendo geralmente para quem já é magista cerimonial ativo, porque é um banimento que requer ferramentas, né? Requer espada, requer água da arte, requer saber fazer incensos consagrados, então isso já é pro pessoal que já tá engatinhando na magia cerimonial, mas, né, pra galera que pratica magia cerimonial, Conjuração dos Quatro, um dos banimentos aí favoritos também, muito poderoso. Superior ao Ritual Menor do Pentagrama, Dalton? Sim, em alguns aspectos acho superior ao Ritual Menor do Pentagrama. Gosto de combar os dois. Você começar com RMP e depois fazer a Conjuração dos Quatro. Excelente banimento aí pra você fazer aí, sei lá, semanalmente, pra fazer uma boa limpeza e tudo mais. Você separa um dia pra fazer, começa o RMP, depois faz Ritual Menor, faz a Conjuração dos Quatro de Salomão. Bom banimento, tá? Outro banimento que eu não falo tanto, mas que eu utilizo, né, sinceramente utilizo aqui nas minhas práticas, é o banimento enoquiano do Anjo Alighieri, né, que foi proposto aí, né, pelo Frater Goya. Então, para quem tem interesse, né, em entender mais sobre esse banimento, é só você procurar aí, né, acho que é o site do Frater Goya, o Círculo Iniciático de Hermes. Lá tem uma matéria, né, que o próprio Goya escreveu, falando sobre a origem desse banimento. Não tem por que eu explicar, porque o próprio Goya já explica. E tem lá, né, um áudio da pronúncia. Então, no passado, quando eu aprendi esse banimento, eu fiquei ouvindo várias vezes lá o áudio do Frater Goya pronunciando e anotando no meu grimório, anotando a pronúncia em si, né, daquilo que eu estava ouvindo, para depois poder replicar isso, né, mantrar isso na pronúncia mais parecida possível. Então fica aí mais uma dica também, banimento extremamente versátil, porque de novo, é um banimento que é cantado, né? Um banimento verbal, você canta ele, você verbaliza ele, não é necessário necessariamente ter ali ferramentas, nem baqueta, nem nada do gênero, é um banimento realmente bastante versátil e pude comprovar por experiência própria, assim como o próprio Goya constata lá, né, no artigo que ele escreveu sobre o banimento, que esse banimento sim, ele atinge algumas frequências a mais do que o ritual menor do pentagrama. Gosto também, inclusive, de combar os dois. Gosto, nas minhas práticas pessoais, eu começo com o ritual menor do pentagrama, cruz cabalística, aquela coisa, né, que alguns de vocês já devem conhecer, e depois eu começo a cantar o banimento enoquiano, né, do Anjo Alighieri, conforme proposto lá pelo Frater Goya. Um salve pro Goya, inclusive, caso de repente esteja vendo esse vídeo, se esse vídeo chegar a ele de alguma forma. Vamos lá então. Esses são, né, os top 3 banimentos aí que eu recomendaria para vocês. O Diego perguntou aqui para mim, Diego Lucena, livros essenciais do zero ao avançado. É sempre uma tarefa muito ingrata elencar alguns livros, perdão, porque existem muitos livros e como eu sempre falo, depende muito, sabe, do caminho da alta magia que você vai seguir, porque existem muitos caminhos dentro da alta magia. Então pode ser que o caminho que você esteja pretendendo seguir, ele não seja exatamente, né, o caminho que eu sigo e que está relacionado às obras, aos livros que eu li ou que eu me baseei, tá? Mas vamos falar assim de maneira um pouco mais universalista, né, as obras assim que eu indicaria. Primeiro, top um das obras,
Magia Prática, O Caminho do Adepto, de Franz Bardon. Por que, Dalton, você sempre indica Magia Prática, O Caminho do Adepto, de Franz Bardon? Porque Magia Prática, O Caminho do Adepto, do Franz Bardon, mesmo que você não vá fazer o treinamento mágico do Franz Bardon, mesmo que você não vá executar os exercícios, né, os famigerados exercícios do Franz Bardon, os primeiros capítulos do Magia Prática, O Caminho do Adepto, ele é um capítulo teórico, não prático, depois vem a prática. Mas esses primeiros capítulos teóricos eu acho fundamental para quem tá começando agora e até pra galera que já tem, sabe, um entendimento de magia, porque ali é a base, né? O Bardon ele vai discorrendo acerca da influência dos 5 elementos na natureza astral, mental, física, etc. E os 4 ou 5 elementos são a base de tudo. Então, qualquer prática mágica que você for fazer na sua vida, de qualquer vertente, de qualquer tradição, ela vai ter o fundamento dos 5 elementos. Então, esse domínio teórico da magia elemental eu acho fundamental, acho que é o pilar realmente de tudo, né, para que você consiga escalar e se desenvolver bem em qualquer sistema, de qualquer tradição, independente da egrégora, independente de religião, enfim, de panteão, de qualquer coisa. Magia Prática, O Caminho do Adepto talvez seja uma das obras mais versáteis nesse sentido que eu possa estar indicando tanto para iniciantes quanto para praticantes mais intermediários. E depois a gente começa, né, com as obras mais clássicas, por exemplo, Dogma e Ritual de Alta Magia, também livro de cabeceira, sempre, né, muito, muito recomendado, recomendo também. As obras de Levi, de uma forma geral, recomendo sempre. Mas seria isso, Magia Prática, O Caminho do Adepto, Franz Bardon, Dogma e Ritual de Alta Magia, de Eliphas Levi. O que mais que eu posso estar recomendando assim, de novo, né? Como eu falei, é uma tarefa meio ingrata porque vai depender do caminho que você vai seguir na alta magia, mas esses dois aí são livros bem, bem versáteis. Depois eu posso pontuar pra galera da magia cerimonial, que vai partir pro lado da teurgia ou da goétia da planetária. 3 livros de filosofia oculta de Agripa, muita densidade de conhecimento, correspondências, relações energéticas planetárias, muita coisa, muita coisa. É uma leitura chata, convenhamos, é uma leitura muito extensa. Eu gosto de pegar os 3 livros de filosofia oculta de Agripa mais assim como um livro de consulta, um livro didático, do que como um livro para você pegar e ir lendo assim todo dia um pouquinho, né? Como, enfim, numa ordem cronológica. Gosto de consultar algumas coisas ali, mas para quem tiver tempo, paciência e cabeça, né, para ler bastante coisa, conteúdo bastante denso, 3 livros de filosofia oculta, com certeza praticamente uma universidade de alta magia já embutida, né, naquela obra. Então é uma obra realmente muito, muito difundida e, enfim, né, com razão, né, de ser difundida. Poucos ocultistas comentam, mas eu gosto bastante das abordagens do Papus, né, Papi e Papus. Tem uma obra específica que eu li há muito tempo atrás, mas que eu gostei bastante, que foi o Tratado de Magia Elemental de Papus, algo assim. Agora realmente não tive o preciosismo de decorar o nome, mas as obras de Papus eu gosto bastante, é uma linguagem mais simples, né? O Papus ele usa uma linguagem mais simples para explicar sobre alta magia, assim, de forma geral. Então, assim, dentro do meu tema, do meu ramo, que é alta magia, magia cerimonial, essas são as obras de cabeceira, né? De novo, Eliphas Levi, Franz Bardon, Agripa. Você pegar também ali um pouco de algumas literaturas do Papus também é bastante interessante. E aí depois você vai, enfim, expandindo isso com base naquilo que você for se especializando. Então, se a sua especialização for mais na Goetia, vão ter obras só sobre Goetia. Se a sua especialização for na Angelical, vão ter obras só para Angelical. De novo, eu poderia ficar aqui várias horas citando, porque, no final das contas, depende muito, né, do caminho que cada um vai seguir dentro da alta magia. Outra pergunta interessante que me mandaram foi sobre como consagrar um objeto, ou mais, né, a um elemento ou a um espírito elemental. Isso, na verdade, pessoal, não tem segredo, né? Se por alguma razão você quiser consagrar algum objeto a algum elemento ou algum espírito elemental, né? Para que o elemental ele deposite a energia dele e esse objeto comece a vibrar, comece a emanar essa energia, né, no local ou no ambiente, numa pessoa, né? E exercer ali as virtudes daquele elemental. Esse é um processo que, assim, falando de espíritos elementais, obviamente você vai precisar fazer uma ritualística, né, de contato com esse espírito elemental. Então, fazendo esse contato formal, conjurando o espírito elemental, você apresenta, né, coloca ali, apresenta esse objeto a esse espírito e basicamente você vai pedir apenas para que ele deposite a energia. Então, de novo, é um processo extremamente simples. Magia elemental, no final das contas, é uma magia extremamente simples, né, cuja a questão teórica é bastante complexa, tem sua complexidade, mas a questão prática da magia elemental acaba sendo bastante simples, né? Os contatos com os elementais geralmente são bem acessíveis, são bem tranquilos. Então você chama por um determinado espírito elemental, apresenta esse objeto, pede para que ele formalmente, né, faça esse depósito de energia dele, consagre o objeto, injete a energia dele nesse objeto. A partir desse momento, esse objeto, que pode ser qualquer coisa,
vai passar a vibrar a energia desse elemental juntamente com suas características, suas virtudes, e de novo, esse objeto ele pode exercer alguma função em algum ambiente, em alguma pessoa. Vamos supor que você consagrou algum objeto, um receptáculo, sei lá, para proteção de um elemental, de qualquer elemento que seja, que trabalhe proteção, você apresenta o objeto, pede para ele consagrar, então aquele objeto, a partir daquele momento, ele começa a emanar proteção. É um objeto que você pode deixar, levar sempre com você, se é um objeto pequeno, sei lá, um colar, uma pedra, um cristal, alguma coisa, você pode levar para onde você for. Você pode deixar na porta da sua casa e tudo mais para representar a proteção do lar. Existem muitas maneiras, né, muito versátil trabalhar com os espíritos elementais dessa forma. Se você quiser consagrar a um elemento especificamente, não é tão diferente assim. A diferença é que não vai ter exatamente uma consciência de um ser elemental, né, para injetar energia naquele objeto. É você que vai precisar fazer esse direcionamento de energia por conta própria, tendo o contato com o próprio elemento. Então, supondo que você queira, por exemplo, um objeto qualquer, você queira consagrar aquele objeto para o elemento fogo, ou com as virtudes, todas as características e influências do elemento fogo. O que você faz? Tenha o contato com o próprio elemento em si. Então, por exemplo, acenda uma fogueira, acenda um caldeirão, onde tenha fogo mesmo ali, estralando, exalando. Pegue esse objeto, se for possível, passar ele no fogo. Se for um objeto mais sensível ao fogo, passa assim, tipo, de maneira mais afastada, só para ter contato com o calor do fogo. Pega a sua varinha, pega o seu bastão e faça esse exercício de direcionamento, né? De pegar essa energia do elemento que você está sentindo. Então faça a comunhão com o elemento em si. Nesse caso, estou dando o exemplo aqui do fogo como a fogueira. Sinta o calor, observe as chamas, faça essa comunhão com a energia, né, daquele elemento. Pega a sua varinha ou mesmo com as mãos e faça esse direcionamento de energia, né? Visualizando a energia do elemento saindo daquela fonte e se direcionando para o objeto. Nesse caso, você pode visualizar na sua tela mental o objeto, sabe, incandescendo ou em chamas e tudo mais. E você pode fazer aqui alguns conjuros, alguns decretos verbais, né? Ah, que a energia do elemento fogo alimente esse objeto, que de hoje em diante esse objeto esteja carregado com a energia elemental e possa me oferecer tal virtude ao ambiente ou a mim, enfim, você vai realmente deixando, né, a sua intuição, o seu verbo fluir para decretar aquilo que você quer, aquilo que você deseja, né? A automagia trabalha com base bastante nisso, poder mental, poder de visualização, principalmente poder do verbo. Mas eu acho que é importante você ter esse contato com o elemento da sua forma mais pura, certo? Dessa forma mais intensa. Elemento ar, você pode fazer uma defumação, então você pega ali brasas ou carvão, joga ervas frescas ou enfim, para fazer nessa fumaça, defumação, você passa o objeto, nessa fumaça você perfuma o objeto para consagrar pelo elemento ar. Você pode fazer pelo elemento água, seja, por exemplo, pegando uma bacia d'água e aí colocando, mergulhando esse objeto, fazendo a meditação, fazendo essa mentalização. Você pode levar o objeto até, de repente, uma praia, um riacho, um lugar em que tenha o elemento em si, para você mergulhar ele e fazer esse direcionamento, fazer o contato mesmo, né, do objeto com o elemento na sua mais pura essência. E o elemento terra, a mesma coisa, você pode, enfim, deixar o objeto em contato com a terra ou enterrar ele brevemente, depois desenterrar, limpar. Enfim, sempre, né, trabalhando com essa questão da visualização, visualizando, mentalizando a energia do elemento, se desprendendo da sua fonte, se direcionando e se canalizando, né, no objeto. A partir daquele momento, aquele objeto começa a vibrar a essência, né, daquele elemento e começa, né, a te oferecer aqueles determinados resultados. Lembrando que você pode fazer também, consagrar um objeto a todos os elementos. Então você pode fazer esse processo aqui 4 vezes. Para um mesmo objeto, esse objeto ele vai vibrar a essência dos 4 elementos, ou se você quiser trabalhar com um elemento específico, né, você vai trabalhar só num elemento específico. Então, em essência, fica aí uma boa dica para vocês também. Seguido, o Rafael perguntou aqui, como se tornar próximo de algum dos arcanjos, como você é próximo de Camael, por exemplo. Isso aqui, pessoal, eu não tenho uma resposta, porque não tem uma resposta para isso. A afinidade energética, a proximidade energética não é uma coisa que a gente, sabe, opta por fazer. É uma coisa que se desenvolve naturalmente. Eu aconselho vocês a darem uma estudada no mapa astral de vocês. Vejam quais são as energias prevalecentes, né, no mapa astral de vocês. Vejam os elementos, vejam os planetas, né, que mais assim, estão presentes na essência de vocês, no mapa astral de vocês. Essa questão do estudo do próprio mapa astral é uma bela, né, de uma boa jornada de autoconhecimento, sempre indico para todo mundo. Então, visualizem, estudem, né, sobre o mapa astral de vocês vão entender muito sobre vocês mesmos e sobre a inclinação energética de vocês. Se vocês inclinam mais para elemento fogo, para ar, para água, se vocês inclinam mais para
um planeta específico e tudo mais. No meu caso, meu mapa tem bastante fogo e tem bastante inclinações para energia de Marte, por exemplo, energia de Marte, energia de Mercúrio. E com base nisso, no passado, né, com base nesse estudo do meu mapa astral, eu já sabia que talvez eu fosse desenvolver, né, uma boa relação com Camael, não só com Camael, mas com Grafiel, com Faleg, qualquer entidade conectada ao elemento fogo ou à essência de Marte. Mas, de novo, isso é uma coisa que depende da prática, uma coisa que vai sendo construída com o tempo. Falando de anjos, conforme você vai se aproximando deles, aproximando que eu digo fazendo rituais, né? Você vai fazendo rituais, fazendo contatos, rituais normais que você faz para pedir, sei lá, né, as virtudes, pedir ajuda, pedir auxílio, né, daquele determinado arcanjo. No meu caso, quando eu comecei a trabalhar com Camael, eu trabalhava para proteção, então eu trabalhava sempre pedindo proteção e tudo mais. E com o tempo, o que foi acontecendo, que provavelmente vai acontecer com vocês também, quando vocês vibrarem nessa essa vontade de se aproximar mais da energia daquele determinado anjo, daquela determinada entidade, a própria entidade ela vai te testar, ela vai te ensinar coisas, ela vai colocar no seu caminho situações. Então, ocorreu várias vezes, ainda ocorre, de anjos ou outras entidades colocarem situações no meu caminho para me testar, ou para me ensinar, né, através daquelas experiências, através daquela vivência, daquela situação. E é justamente superando, às vezes, testes, obstáculos, superando e absorvendo ensinamentos que eles colocam no nosso caminho, que a gente vai aos poucos, sabe, provando ser merecedor. Vai provando ser merecedor, sabe, dessas virtudes. Então, aos poucos, você vai construindo esse elo, né, com uma determinada entidade, com base sim nas ritualísticas que você faz frequentemente, mas também principalmente com base nas coisas que a entidade vai colocar no seu caminho para você aprender ou para você superar. Então tenha em mente sempre isso, testes, superações e aprendizados que as entidades vão colocar no seu caminho. Na medida que você for passando por isso, você vai provando, né, o merecimento de estar acessando outros níveis, né, de energia daquela entidade, níveis que talvez outras pessoas não alcancem, porque, de novo, não estão trabalhando com tanta frequência ou não estão, sabe, te dispondo a encarar os ensinamentos ou a encarar os desafios que aquela entidade tem a colocar, né, no teu caminho para a tua evolução. Então entendam isso. De novo, não é uma coisa que não é uma chavinha que vira, é uma coisa que você vai trabalhando com o tempo e com o tempo nessa afinidade, essa conexão e alguns privilégios vão, né, se desenvolvendo conforme você for provando o seu merecimento também. E por último aqui, só para o vídeo não ficar muito longo também, pessoal, a Lucy me perguntou ali sobre xamanismo, né? Falar um pouquinho mais sobre xamanismo, como começar, indicação de livros e tudo mais. Aqui tá uma coisa, pessoal, eu sempre falei que xamanismo definitivamente não é uma coisa que você vai praticar ou vai se aprofundar por livros. Alta magia, cerimonial, goetia, magia clifótica, sim, são coisas que você vai pelos livros. Mas o xamanismo, ela é uma prática muito mais de vivência, sabe, de contato mesmo, né, com a natureza, com as medicinas sagradas, etc., do que de estudo de livro. Muitos ensinamentos de fato existem, mas são ensinamentos também passados por tradição oral, né? Não é costume, né, do xamanismo, até por a gente ter nessa essa relação, né, de preservar, né, os ensinamentos dos povos nativos e tudo mais, tem algumas coisas que são passadas apenas por tradição oral. Muitas pessoas aí, pela internet, enfim, já explanaram algumas coisas, etc., mas geralmente você vai reparar que o xamanismo, as mais diversas escolas de xamanismo, é muito com base nisso, com base em vivência. Tem alguns cursos na internet, eu quando estava começando a despertar, né, assunto e tudo mais, eu fui atrás, vi vídeos do pessoal falando sobre. Eu mesmo tenho, né, algumas aulas sobre xamanismo lá na escola e tudo mais, de vez em quando busco falar sobre xamanismo, só que eu sempre falo pra galera, ó, o que eu tô passando aqui pra vocês é o básico, assim. Eu particularmente não conheço nenhum livro, não cheguei a um livro, tudo que eu vi, assim, de início foram vídeos de outras pessoas, né, falando das experiências, e aos poucos, de maneira muito intuitiva, eu fui buscando, né, o meu contato com o xamanismo. E depois tive algumas experiências de ter contato com algumas comunidades que realizavam algumas ritualísticas e tudo mais, através dessa vivência de contato físico mesmo, né, com as pessoas que estão inseridas no meio que a gente aprende. Então, o xamanismo é um sistema, né, um caminho espiritual muito de tradição oral e muito de vivência, não é aquela coisa nerd de pegar livro e ficar estudando que nem a gente faz na alta magia. Então, tem uma frase que eu gosto muito, agora eu não lembro, né, a pessoa que exatamente assim difundiu essa frase, que o xamanismo ele é a jornada de retorno. É uma jornada de retorno. Retorno às nossas origens, porque basicamente as origens do ser humano nada mais é do que isso, né? Do contato com a natureza, do contato com sabe, os animais, do contato com as forças, né, espirituais da natureza também.
uma coisa que sempre teve conosco desde, né, dos primórdios da humanidade, só que conforme as civilizações foram se desenvolvendo, o mundo foi se modernizando, a gente se afastou, né, da natureza, se afastou dos elementos, se afastou das entidades, das forças da natureza como um todo, e o xamanismo justamente busca essa jornada de regressão, a gente regressar às nossas origens, né, de seres que pertencem à Terra e que fazem parte, que somos produtos da Terra, produtos da natureza. Então, tendo, sabe, tendo esse pensamento, tendo essa linha de raciocínio, você já consegue também se guiar muito por intuição. As minhas primeiras práticas, basicamente o que eu fazia era meditações, fazia meditações, buscava colocar ali cristais e plantas, ou ir mesmo, sabe, em algum parque, sabe, em algum lugar onde eu tivesse contato com a natureza mesmo e fazer essa conexão com a natureza, de meditar em meio à natureza, sentir o ar puro, sentir a água, enfim, tudo isso é uma coisa muito intuitiva. De novo, não existe nada de complexo, o xamanismo não tem assim tanta coisa técnica. Algumas questões sim existem técnica, mas de novo é uma coisa muito de intuição, de você sentir e de novo de contato com a natureza. Então, busca em contato com os elementos, busca em contato com a natureza, de meditar, né, em contato com isso. E de novo, você pode sim, né, buscar alguns conhecimentos teóricos, vendo vídeos de pessoas que já praticam, pegando ali algumas intuições, algumas coisas. Tem algumas medicinas da floresta que você pode comungar. Eu, no meu caso, comecei com rapé, depois fui conhecendo, né, outras medicinas da floresta. Algumas medicinas eu indico, todo mundo indica somente você comungar só, né, num contexto ritualístico, num contexto onde você tenha pessoas mais experientes ali, né, xamãs mesmo para te ajudar, para te auxiliar. Mas tem algumas medicinas, exemplo, o rapé, por exemplo, já citei algumas lives e tudo mais, que são medicinas que estão sabe, mais ao nosso alcance, que não é necessário, né, nenhuma grande preparação assim para comungar. E aos poucos você vai, né, fazendo essa regressão de medicinas naturais, se aproximando mais da energia dos elementos, se aproximando mais das energias dos espíritos animais também, né, dos animais de poder. Então é isso, realmente não tem assim algo técnico, um livro, alguma coisa que eu possa falar para vocês. Tudo que eu posso falar para vocês sobre o xamanismo é vivenciem e façam justamente essa jornada de regressão, de buscar se aproximar mais das origens, de buscar se aproximar mais da natureza e dos elementos. Isso é xamanismo, é aprender com a natureza, é aprender com os seres da natureza, com os elementais, aprender com os seres animais, né, os animais de poder. Esse é o xamanismo na sua mais pura essência. E em essência é isso, pessoal. Acho que para o vídeo não ficar muito longo, vou encerrar por aqui mesmo hoje. Espero que vocês tenham gostado. De novo, se vocês curtirem esse formato de vídeo, além das lives, né, que eu já faço semanalmente respondendo perguntas, deixem aí nos comentários. Enfim, eu vou avaliando, né, as possibilidades de estar fazendo aí nas próximas semanas também. De novo, espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, boas práticas. Até o próximo vídeo.